Oi, eu sou a Mel, sou educadora aqui do Memorial Minas Gerais Vale. Hoje nós recebemos o grupo do Instituto Cultural Rabiola e foi um momento super legal, assim, de troca, onde a gente pôde conversar um pouco sobre história, sobre o tempo, sobre pautas que são caras à atualidade. O grupo estava bastante animado, eles já entraram na galeria, acho que entendendo que é um espaço para ser ocupado mesmo. Estiveram bastante atentos a todo momento, né? Nas nossas conversas nós trouxemos alguns diálogos sobre as diferentes perspectivas da história. É uma exposição que não tem uma especialidade tão grande, mas em termos de assunto é bastante densa. Nesse sentido, a gente conversou um pouco sobre a ausência de algumas representações femininas, né, da história e na arte, ao passo que a exposição ela traz esse questionamento, ela apresenta também através dos artistas uma presença feminina, uma presença negra também, indígena, para a contemporaneidade. E isso tudo vai possibilitando diálogos em alguns momentos de tensão, alguns outros momentos não, com o acervo da exposição. A exposição ela tem um diálogo, né, que envolve a relação de acervo do IHGB com obras de artistas contemporâneos. Então a gente pensou em uma dinâmica, né, de acolhimento que seria pensando o que seria imagens que não se conformam para eles. A gente buscou explorar algumas simbologias, alguns significados, algumas mensagens que são passadas na exposição por meio de algumas obras de artistas. Como são muitos trabalhos na exposição, a gente buscou fazer alguns recortes. Então esses recortes eles começaram a partir da carranca e a gente buscou identificar algumas simbologias por trás desse elemento, né, da cultura. Depois a gente seguiu para o busto do Araribóia, teve o crânio também, investigando com eles a respeito do que essas imagens poderiam nos contar, né, quais os seus significados, quais as simbologias, o que a gente poderia extrair também, associando uma história que a gente está sendo narrada e o que a gente está apreendendo disso. O que é um símbolo, qual é a função desse símbolo, como que a gente se apropria dele, né? E a quem esse símbolo vai servir também. Aqui na segunda galeria nós falamos bastante sobre o trabalho do Freud, né, que vai trazer os times de várzea, vai trazer um pouco dessa simbologia que é coletiva, vai trazer um pouco faz parte, né, de uma hieráldica, né, dentro de uma ideia de construção de identidades também. E a ideia foi relacionar essas simbologias, né, à questão de construção de grupos, de pessoas que se juntam em prol de algum desejo, alguma coisa que gosta, alguma coisa que identifica eles. E a gente tem também um outro trabalho do Randolfo, né, que faz parte de uma série de profecias. Então ele cria uma forma assim de um pensamento utópico, um desejo, uma esperança, né? Quando ele fala assim, em 2063 o Brasil elege a sua segunda presidenta travesti. Como é importante essa ideia da profecia, né? Profecia é uma certeza, é um sonho que você lança para o futuro. Então, quando a gente fala que é uma exposição que trabalha sobre o tempo, ela trabalha também o tempo trazendo uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de esperança, de utopia, né? Nós desenvolvemos com as crianças uma atividade de composição de bandeiras. A ideia é que elas construíssem bandeiras a partir das conversas que a gente trouxe, a partir das bandeiras que estão expostas aqui, que elas observassem que todo elemento que está dentro dessa composição, ele pode ter um significado. Então, a partir dessas ideias, a gente está buscando construir com o grupo um sentimento de pertencimento, né, relacionado a questões políticas, questões pessoais, de desejos, de sonhos, esperanças, também questões do que remete à identidade deles. Então nós propusemos que elas pudessem trazer esses sonhos também, algo que elas almejam para o futuro, para a construção dessas bandeiras. Nós demos algum tempo para que eles pudessem construir essas bandeiras de maneira à vontade. E ao final nós fomos passando em cada uma das bandeiras para que eles pudessem contar para a gente um pouco do que eles pensaram, o que cada elemento significava. Tivemos bandeiras bem interessantes assim, que refletiam um pouco do universo individual de cada um e que traziam também mensagens de esperança, que falavam sobre um país mais afetivo, com menos preconceito, que valorizasse mais a natureza.
Então, a conclusão que a gente chegou, né, muitos dos trabalhos, eles trouxeram questões assim de identidade racial, eles trouxeram questões assim de mudança, pensando no mundo que a gente vive, e que isso também se relaciona com a proposta da visita em si. De que elas valorizem a criatividade que elas têm, de que elas se apropriem dos símbolos que as cercam, que elas construam simbologias próprias também, né, sempre com muita autonomia, de que elas se apropriem cada vez mais de espaços culturais, de espaços de educação, de espaços de arte.